Hoje eu descobri que eu tenho uma coisa em comum com o Pazuello, gente, que é a síndrome vasovagal. Pelo menos é isso. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Tô pedindo encarecidamente porque hoje eu descobri que eu tenho uma coisa em comum com o Pazuello, gente, que é a síndrome vasovagal. Pelo menos é isso. Bom, o Big Brother da CPI da pandemia continua e essa semana foi de grandes participações. Na terça, tivemos o desprazer de ouvir um dia inteiro do ex-chanceler Ernesto Araújo. Na quarta, foi dia de Eduardo Pazuello, o general Pesadelo, ex-ministro da Saúde e autoproclamado especialista em logística, que resolveu aparecer 2 semanas depois do combinado, depois de meter um atestado no dia original do seu depoimento e pedir habeas corpus preventivo para o STF com medo de se complicar. Aliás, meteu o atestado para adiar por 2 semanas o depoimento e meteu um atestado no intervalo da sessão, né? Para continuar no dia seguinte. Pois é, o senador Otto Alencar, que inclusive socorreu o Pazuello, disse que ele estava ótimo, foi embora andando. Eu aqui, que tenho a síndrome vasovagal, que causa alguns desmaios, posso dizer que melhor ali da situação momentânea, dá para seguir em frente. Mas enfim, vamos falar dos depoimentos da semana. Ernesto, que era ministro das Relações Exteriores, foi chamado para responder sobre a sua total inabilidade de negociar vacinas e insumos para o Brasil com outros países. Pois é, galera, no Brasil e em relação à pandemia, o fracasso é um esporte coletivo. Muita gente teve que ser absolutamente incompetente nos seus trabalhos para dar tudo errado. Era trabalho do Ernesto Araújo negociar uma posição melhor, tá? Ele tinha que melhorar a situação do Brasil, enfim, uma posição melhor para o Brasil na compra de vacinas e na compra de insumos médicos. Afinal, a crise de saúde que a gente está vivendo é global e as cadeias de produção são globais também. Então, para a gente ter garantidas as vacinas aqui, a gente tem que negociar com empresas internacionais e com outros países. Para conseguir remédios, a mesma coisa. O Brasil não é uma ilha para desespero dos antiglobalistas, como o Ernesto. Antiglobalista que é, o ministro Ernesto não só não ajudou, como atrapalhou. Ofendeu a China diversas vezes, dificultando a nossa interlocução, a comunicação com os chineses. Aliás, não custa lembrar que atualmente o Instituto Butantan teve que interromper a produção de doses da Coronavac porque está faltando ingrediente farmacêutico ativo, que a gente compra da onde? Pois é, da China. Mas enfim, segundo o Ernesto, ele não escreveu nada do que ele escreveu, nem disse nada do que ele disse. Um caso de amnésia. A estratégia do Ernesto Araújo foi muito clara. Ele tentou eximir a si mesmo e ao presidente Jair Bolsonaro de qualquer responsabilidade e jogou tudo para cima do ministro da Saúde, o que, aliás, é um costume dos membros desse governo. A responsabilidade nunca é deles, é sempre daquele cara ali, ó, ali, tá na esquina, aquele cara lá, viu? Minha? Não. Um momento que vale a pena assistir, busquem aí no Google, é a hora que a senadora Cátia Abreu interrogou o ex-chanceler. Eu tenho minhas discordâncias da senadora na área ambiental, principalmente, mas dá para admirar uma mulher assertiva dessas. Depois do depoimento, Ernesto conseguiu o prêmio que ele queria, que foi o afago das redes bolsonaristas, incluindo o afago do deputado Eduardo Bolsonaro, que é muito influente, digamos, na gestão da política externa brasileira. O que era de se esperar, né? Porque ele já morou fora, fritou hambúrguer. Tá, mas o que me chamou mais atenção no depoimento do ministro Ernesto, do ex-chanceler? Frouxo, né? Todo mundo canta de galo nas redes, mas chega na hora do vamos ver, fica de mimimi. Ai, a culpa é dele. Esse cara é um dos heróis do bolsonarismo, galera. O Ernesto. É que nem o Daniel Silveira. Nas redes fala grosso, faz ameaça e tal. Aí a chapa esquenta. Ai, desculpa. Não falei nada. O quê? Não era eu. Quem se identifica com essa galera nas redes precisa começar a pensar se é tigrão só no Twitter, porque já tá ficando meio ridículo. Enfim, ontem, quarta-feira, foi o dia que todo mundo estava esperando, o dia em que o general Eduardo Pazuello resolveu aparecer na CPI para depor. Amanhã não começou bem para o governo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o que queria passar boiada na pandemia, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga irregularidades envolvendo agentes públicos e empresários do ramo madeireiro, a Operação Aquanduba. A operação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, o terror do Bolsonaro, que também determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do Salles e o afastamento do presidente do IBAMA e 9 outros funcionários.
Gabriela, o que você acha sobre essa decisão do ministro Alexandre? Não sei, não li. E como eu não li, eu não falo sobre aquilo que eu não li. Aliás, é bom lembrar aqui que o ministro Ricardo Salles tem todos os seus direitos garantidos e que ser alvo de busca e apreensão não significa culpa de nada. Preciso ter coerência sempre. É uma investigação. Então, que se investigue, que se apure responsabilidade. Mas a gente vai manter um discurso coerente aqui, que é de garantir os direitos dos indivíduos, mesmo se a gente não gostar nem um pouquinho deles. Porque quando a gente legitima a violação do direito do nosso inimigo, a gente autoriza a violação do direito da gente ou do nosso amigo. Voltando para a CPI, Pazuello chegou acompanhado pelo senador Flávio Bolsonaro, que não faz parte da comissão parlamentar de inquérito. Vocês lembram quando o senador Flávio veio tentar tumultuar a CPI na semana passada? Foi quando ficou claro que o ex-secretário de comunicação, o Fábio Van Garten, tinha se complicado. Ontem ele resolveu já ficar plantado ali para o caso de ser necessário, entendeu? Quase um tutor. Já foi para não ter que chegar sem gravata, com pressa, que é mais difícil. O expediente utilizado pelo Pazuello foi o mesmo. O presidente não teve nada a ver com isso. Eu também não tive. Não é culpa de ninguém. O Brasil, meus amigos, é um navio à deriva, em que ninguém manda em nada. Me elejam para ocupar esse cargo e paguem o meu salário para eu não só não fazer nada, mas também nomear pessoas que não fazem nada e você pagar também o salário delas. Interessante, né? Você aí batalhando todo dia para se manter durante a pandemia e o Bolsonaro e os seus ministros encostados, enquanto recebem o seu pagamento todo mês e ainda dizem que lutam pelo trabalhador. Justo, né? Você batalhar todo dia e sustentar um encostado que não quer trabalhar? Eu não acho. E ó, só para, enfim, a gente deixa claro aqui, o Bolsonaro não gostar de trabalhar não é propriamente uma novidade, né? 28 anos como deputado e não fez nada. Presidente também não fez nada. Ele assume. Não consegui fazer nada. E ainda botou a família inteira para viver às nossas custas. Então eu sempre falo que sob uma perspectiva de gestão, de bom uso do dinheiro, quem vota no Bolsonaro deve pensar, porque se ele não consegue fazer nada, a gente não precisa dele para gerir coisa nenhuma, né? Enfim, Pazuello defendeu o uso das máscaras que ele, olha, não usou no shopping. Disse que não mandou ninguém tomar cloroquina. Disse que procurou oxigênio com toda a prontidão para a crise de Manaus. Negou que concorde com a tese da imunidade de rebanho, um lorde. É incrível como na hora que vale mesmo, todo mundo defende as mesmas coisas. Segue a ciência, né? Todo mundo sabia o que tinha que fazer. Todo mundo covarde. Sabe por que eles mentem agora? Porque eles sabem que o que eles fizeram foi errado e colocou a vida dos brasileiros em risco. Não fosse assim, eles manteriam o discurso. O fato de eles alterarem o discurso agora, na CPI, é a prova de que eles mentiram para vocês durante a pandemia. Espero que tenha ficado claro. Aliás, o ministro foi acusado por diversos senadores de mentir. Resta a gente saber se isso vai ter alguma consequência. A gente já soube de alguns casos, como o do Van Garten, encaminhados para o Ministério Público. Agora, a gente tem que refletir sobre uma coisa no clima menos emoção e mais razão. As expectativas para o depoimento do Pazuello estavam muito altas. Algumas pessoas especularam até que o ministro pudesse ser preso, repercutiu muito mal a possibilidade de que ele pudesse se recusar a responder aos questionamentos, embora seja direito dele, a gente falou isso aqui no vídeo passado, mas não foi isso que aconteceu. O depoimento dele frustrou essas expectativas. E a gente tem que prestar atenção nessa questão da narrativa. Se a expectativa era de um depoimento desastroso, bombástico, mas nada demais aconteceu, isso foi bom para o governo. A sessão foi interrompida, o Pazuello teve ali um mal-estar, o senador Otto Alencar disse que é relacionado à síndrome vasovagal, por isso eu disse que nós temos uma coisa em comum, eu e o Pazuello. E aí o depoimento vai ser retomado na quinta-feira, eu estou gravando na quarta-feira, como vocês sabem. Mas isso pode não ser bom para o pessoal ali da base do governo, mas enfim, a gente precisa saber qual vai ser o resultado geral, né, de todos os depoimentos considerados conjuntamente. Por fim, eu queria trazer para vocês um ponto interessante. Essa CPI está tendo uma participação importante das redes sociais. O canal criado pelo Senado no YouTube, aqui no YouTube, para informar sobre o andamento da comissão, soma mais de 3 milhões de acessos em menos de um mês. Os senadores têm checado suas redes sociais em pleno interrogatório e, inclusive, usado o material enviado pelos internautas para fazer as suas perguntas. Os parlamentares também têm lançado os melhores momentos dos depoimentos nos seus perfis na internet. O relator da CPI, Renan Calheiros, fez até caixinha de perguntas para os seguidores mandarem questionamentos para os depoentes. É a Comissão Parlamentar de Inquérito na era da economia da atenção. A repercussão nas redes importa quase tanto quanto o resultado da comissão em si. É divertido, gente, eu não vou negar,
mas eu tenho que ser a pessoa que traz aquele tantinho de sobriedade para a nossa discussão. Porque, por enquanto, a gente pode achar engraçado essa coisa de CPI por tweet, mas o calor das redes sociais não é bom conselheiro de políticas públicas. E quando a gente alimenta o monstro, ele pode voltar para comer a gente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês. Se inscrevam aqui no canal, que nós estamos próximos de 700 mil inscritos. Aliás, muito obrigada para todo mundo que está aqui. E aproveita para compartilhar o vídeo com seus amigos, pedindo para ele seguir também. E se ele disser, não vou seguir, você aproveita e pergunta para ele, mas não vai seguir com base em quê? Cadê os dados? Tchau!